Bom, galera, buenas, bom dia, boa tarde aí, bora lá projetar, né, nossa quinta-feira aí, nosso quintou, depois aí de termos nos decepcionado com a grande estreia aí do Neymar, né, com o jogo do Santos lá, só no empate com o meu botinha. Bora seguir, né? Seguir em frente, que ainda tem muita coisa para acontecer aí nessa semana. Então, bora projetar aí a quinta-feira. Bora, Mari, buenas, um abraço pra ti, uma boa quinta-feira pra todos. 6 de fevereiro de 2025 e uma quinta-feira que ainda tem muita coisa boa, dois grandes jogos com transmissão nossa aqui na Academia das Apostas Brasil. Já vejam aí na agenda, né? Espero que já tenham visto do nosso site academiadasapostasbrasil.com. 24 partidas sem perder. O Liverpool só tinha perdido uma naquela época para o Nottingham Forest. E aí, lá em 8 de janeiro, perdeu para o Tottenham em Londres pelo placar de 1-0 com gol do Bergvall. Nos minutos finais, já aos 40 do segundo tempo, aos 85 ao todo. Então o Liverpool precisa ganhar por 2 gols de vantagem para passar no tempo normal. O Tottenham joga pelo empate e isso é muito importante de se levar em consideração para um jogo como esse. Estaremos com vocês aqui na Academia das Apostas Brasil. Fica o convite para a galera que vai estar conosco então nessa quinta-feira. Esse jogo entre Tottenham e Liverpool, Liverpool e Tottenham, já que acontece na casa do Liverpool em Anfield, teve como recomendação no nosso site academiadasapostasbrasil.com Liverpool para vencer e mais de 2,5 gols. E aí, seja numa classificação do Liverpool num 3-0, por exemplo, né, Mari? Seja num 2-1 dando sequência à disputa. Bom, de qualquer forma, estaria dando green. Pare lembrar. Isso aqui só importa os 90 minutos, esse Liverpool para vencer. Não importa o que aconteça depois, caso a partida não se resolva nos 90 minutos. É Liverpool para vencer o tempo normal e mais de 2,5 gols também no tempo normal da partida. O Liverpool chega de uma vitória contra o Bournemouth pelo placar de 2-0 no último sábado. O time antes disso, perdeu para o PSV por 3-2 na Liga dos Campeões, mas essa derrota para o PSV é uma ilha, né? No mundo aí de 4 vitórias que o Liverpool tem nos últimos 5 jogos. E o Liverpool também, nos últimos 7 enfrentamentos, tem ao todo um total, né, de 5 vitórias com mais um empate e apenas uma derrota. Isso tudo desde que perdeu para o Tottenham lá no jogo de ida, no jogo de primeira mão. Já o Tottenham, Mari, por sua vez, chega de 2 vitórias sem sofrer gol. Tottenham no domingo fez 2-0 no Brentford, fora de casa, e antes pela Liga Europa tocou 3-0 no Elfsborg. A última derrota do Tottenham foi 26 de janeiro, quando perdeu em casa para o Leicester por 2-1. Só que o Tottenham, desde que ganhou do Liverpool, empatou com o Tamworth na FA Cup. E aí ganhou na prorrogação, no prolongamento por 3-0, mas empatou por 0-0 no tempo normal. Perdeu para o Arsenal fora por 2-1 e para o Everton fora por 3-2 na mesma cidade de Liverpool. Ganhou fora do Hoffenheim na Alemanha por 3-2 na Liga Europa. Perdeu em casa para o Leicester 2-1 e teve essas 2 vitórias que eu citei recentemente. Ou seja, desde que ganhou do Liverpool, o Tottenham tem 3 derrotas. Ao mesmo tempo, tem 3 vitórias e o empate como o pequeno Tamworth ganhando só na prorrogação.
vale dizer uma coisa, a vitória do Tottenham mês passado, em 8 de janeiro, quebrou uma sequência que o Liverpool tinha de 2 vitórias seguidas, que foi o 4-2 em maio do ano passado e o 6-3 na casa do Tottenham em dezembro, já por essa temporada também. Ou seja, esse vai ser um terceiro de 4 confrontos certos entre as equipes nesta temporada, nesta época. Agora, se a gente olhar só para os jogos em Anfield, Mari, é importante dizer o seguinte: a última vez que o Tottenham ganhou em Anfield, 15 de maio de 2011. Lá se vão quase 14 anos. Na ocasião, marcaram aí o Tottenham, né? O 2-0, num jogo em que a gente tinha em campo nomes como Pepe Reina na equipe do Liverpool, Lucas Leiva, hoje já aposentado, Luizito Soares, estavam em campo pelo time do Liverpool contra um Tottenham que tinha Peter Crouch, tinha o Sandro junto do Modric como volantes, só para vocês terem uma ideia do tempo que faz essa partida. De lá para cá, só deu Liverpool ou empate. E deu muito mais Liverpool, diga-se de passagem. Desde então, tivemos um número considerável, né, de enfrentamentos entre as equipes. Para ser mais claro, para ser mais preciso, eu tô falando aqui de um total de 14 enfrentamentos apenas no estádio de Anfield, e nesses 14 enfrentamentos foram 10 vitórias do Liverpool com 4 empates. Nos últimos 2 o Liverpool ganhou e fazendo 4 gols. Foram jogos agitados, Mari. 4-2 em maio do ano passado e 4-3 em abril de 2023. Para esse jogo, o Arne Slot só não tem o Alexander-Arnold, que está lesionado. O time do Liverpool deve ter Alisson, Bradley, Konaté, Van Dijk, Tsimikas, Gravenberch, McAllister, Szoboszlai, Salah, Gakpo e Luiz Dias. Para pegar o Tottenham do Ange Postecoglou, que tem uma lista extensa de desfalques: Timo Werner, Guglielmo Vicario, Destiny Udogie, Dominique Solanke, Christian Romero, Wilson Odober, James Maddison, Brennan Johnson, Radu Draguzin. São 9 desfalques do Tottenham, que deve jogar com Klinski, Porro, Danso, Van de Ven e Spence, Bentancur, Sarr e Bergvall, Kulusevski, Matthijs Tel e Heung-min Son. Dito isso, quero fazer esse convite para a galera estar conosco. 5 da tarde, horário de Brasília. Estaremos juntos na Academia das Apostas Brasil. Neste horário, Mari, nós teremos também alguns outros jogos para monitorarmos. Por exemplo, na Copa do Rei da Espanha, vai estar rolando já Real Sociedad e Osasuna, que começa antes, às 13h30 da tarde, horário de Brasília, e teve a vitória da Real Sociedad, recomendado inclusive nas melhores apostas do dia. E depois, um pouquinho depois de Liverpool e Tottenham, começará Valência e Barcelona pela Copa do Rei da Espanha, às 5h30 da tarde, horário de Brasília, 20h30, horas portuguesas. Jogo que teve o ambos marcam recomendado na prévia. E esse jogo eu sei que te interessa, pré-live, né, Mari? E vale lembrar que na Copa do Rei, ao contrário da Copa da Liga Inglesa, ninguém está em vantagem, porque na Copa do Rei é jogo único. É matar ou morrer, tudo se resolve nessa quinta-feira. O time do Valência chega de uma vitória contra o Celta no domingo pelo placar de 2-1, enquanto o Barcelona está numa boa sequência invicta. A invencibilidade do Barcelona é de 9 jogos com 7 vitórias e 2 empates, sendo que o Barcelona ganhou do Alavés domingo em casa por 1-0 e antes empatou com o Atalanta em 2-2 pela Liga dos Campeões. Sabe o que é curioso, Mari? O penúltimo jogo do Valência e o antepenúltimo do Barcelona. Quem lembra aí? 26 de janeiro, 7-1, galera. Chega a me arrepiar, esse placar nos traumatiza, nos dói até hoje, Mari. Traz pesadelos. 7-1 pro Barcelona no Valência. E olha que foi 5-0 no HT, tá? Frank de Jong, Ferran Torres, Rafinha,
Depois o Fermin Lopes 2 vezes marcaram no primeiro tempo. O Lewandowski que ainda fez o 6-1 e o Tárrega o 7-1. Quem marcou para o Valência foi o Hugo Duro no início do segundo tempo, quando o jogo já estava 5-0. Então, é um negócio aqui que o Valência está traumatizado pelo último encontro com o Barcelona e vai ter dificuldades, né, para dar o troco agora valendo pela Copa do Rei. Até porque o Valência perdeu os últimos 3 jogos para o Barcelona. A última vez que o Valência ganhou do Barcelona, janeiro de 2020, foi 2-0 para o Valência. De lá para cá, nós tivemos nos confrontos diretos um total de 10 jogos, sendo que nestes 10 jogos entre Valência e Barcelona foram 8 vitórias do Barcelona com 2 empates. Nos últimos 3 aí, 7-1 então, faz pouco tempo, dia 26 de janeiro. Antes um 2-1 para o Barcelona em Valência e um 4-2 para o Barcelona jogando na Catalunha. Se a gente recortar só para os jogos em Valência, Mari, nos últimos 5 foram 4 vitórias do Barcelona e um empate. Então, tem mais esse tabu e o peso absurdo do 7-1 ocorrido recentemente no final de janeiro, que foi inclusive a última derrota do Valência. O Valência do técnico Carlos Corberán só não tem o Thierry Correia para esse jogo. A provável escalação tem Mamardashvili, Foulquier, Tárrega, Mosquera e Gaiá, Guerra, Barrenechea. Ainda na armação desse time o André Almeida, na ponta direita o Diego Lopes, na ponta esquerda Rioja, com o Hugo Duro no comando do ataque. O Barcelona do Hansi Flick, o Hans-Dieter Flick, tem 5 desfalques. O Marc-André ter Stegen, o Andreas Christensen, o Marc Bernal, Dani Olmo e Gavi são os desfalques. Provável Barcelona tem Chesney, Koundé, Araújo, Cubarsí e Baldé, Frank de Jong, Casadó e Pedri, com Lamine Yamal, Rafinha e Robert Lewandowski. Dito isso, Mari, Copa do Rei da Espanha, Barcelona não perde há 1 mês e meio, desde 21 de dezembro, quando tomou 2-1 do Atlético de Madrid. Reencontra o Valência depois de um 7-1 bem recente, tá fresquinho na memória. Acho que mais na memória do torcedor do Valência do que na memória do torcedor do Barcelona. O que tu viu de bom para um jogo com esse histórico todo aqui e com todos esses indicadores pré-live, Mari? Bom, o mercado já espera muito aí do Barcelona, né? Só que eu espero também, tá? Acredito aí que consiga repetir um bom resultado em cima do Valência. Acho que o Valência vai vir bem receoso exatamente por conta aí dessa goleada, né, e tentar fazer um jogo mais retrancado, mas não acho que vá conseguir, tá? Então eu peguei aqui o Anytime do Lewandowski, odds 1,80. É uma aposta ousada, né, trabalhar com jogador, a gente sabe que a assertividade aí no pré-live não é das maiores, mas acho que vale o risco aqui, tá, por uma odd 1,80. Para um cara que bate pênaltis, né? Então, se tiver uma bola aí para definir, deve ser ele posicionado nessa bola. E também existe um mundo onde o Barcelona goleia de novo aí esse Valência, né? E acho difícil fazer isso sem uma contribuiçãozinha aí do Leva. Eu até tentei olhar alguma coisa pro Rafinha em termos de finalização aí, a gol, né? A gente sabe que tá em grande fase, mas eu não encontrei nada de valor, né? Assim como lá no jogo do Liverpool, o jogo é muito bom, por isso que a gente vai acompanhar ele, mas as odds estão, assim, completamente destruídas pro lado do Liverpool, né? Então, não é um jogo que vou trabalhar pré-live, fico com esse foco aqui no Barcelona, então, para essa pré-live. Muito bom, até porque o Lewandowski tem 18 gols em 21 jogos do Campeonato Espanhol. Claro que agora é Copa, mas ele tem história também já na Copa do Rei. Naquele 4-0 contra o Barbastro fez 2 gols o Lewandowski. Ele tem, inclusive, Mari, 4 gols marcados nos últimos 4 jogos. Vem com uma média de 1 gol por partida e tem essa odd aí para marcar a pré-live contra o Valência. Vamos estar acompanhando, vamos estar conferindo, vamos juntos com vocês aqui na Academia das Apostas Brasil. Embora a narração, como eu falei, vai estar focada
em Liverpool e Tottenham. Fora isso, Mari, nós temos às 8 da noite, horário de Brasília, Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Bicho vai pegar fogo, emoção do Paulistão, e nós vamos com a galera aqui na Academia das Apostas Brasil contando absolutamente tudo. Fica o convite, 8 da noite, horário de Brasília, 23 horas, horas portuguesas. O jogo vai rolar no Allianz Parque e nós estaremos contando absolutamente tudo para vocês. Nessa partida, a gente teve na prévia a recomendação de um jogo under, menos de 2,5 gols com odds 1,75. Importante que se diga isso. E o ambos marcam a 1,95. Entrou nas melhores apostas do dia. Parece que vai na contramão, mas tem um mundo em que bate as duas, né? Única e exclusivamente no placar de 1-1 para bater tanto o under 2,5 como ambos marcam. Vejamos o que acontece nesse jogo. Estaremos contando absolutamente tudo para vocês aqui na Academia das Apostas Brasil. O Palmeiras chega de uma vitória por 4-1 contra o Guarani fora de casa, mas nos últimos jogos como mandante decepcionou. Perdeu para o Novo Horizontino por 2-1, mesmo que o jogo tenha sido em Barueri, e empatou com o Bragantino em 0-0 aí sim no Allianz Parque. E o Corinthians, embalado por 3 vitórias seguidas, ganhou da Ponte por 1-0 fora de casa, ganhou do Noroeste por 2-1 em casa e ganhou do Novo Horizontino fora por 1-0. Aliás, Corinthians só perdeu o único clássico, de fato, que disputou até aqui, que foi para o São Paulo por 3-1. Então essa é a dúvida. O Corinthians tem a melhor campanha do Paulistão, mas será que dessa vez consegue pelo menos evitar a derrota num clássico? Ou, por que não, melhor dizendo, ganhar mais um derby? Afinal de contas, em 4 de novembro, no último encontro, deu Corinthians, deu timão, 2-0 em Itaquera, na Neoquímica Arena, com gols do Rodrigo Garro e do Yuri Alberto. No entanto, no último jogo com mando do Palmeiras, em julho, aí deu Verdão, 2-0 para o Palmeiras no Allianz. Aliás, se a gente olhar só para mando do Palmeiras, a última vez que o Corinthians ganhou foi no Paulistão de 2019 pelo placar de 1-0. De lá para cá, o Palmeiras conseguiu um total de 5 vitórias e, além das 5 vitórias, ocorreram ainda 4 empates. Então, nos últimos 9 jogos em que o Palmeiras recebeu o Corinthians, em que o Corinthians visitou o Palmeiras, deu o Palmeiras ou empate. Isso é bastante importante aqui também de se levar em consideração. Para esse jogo, o provável Palmeiras do Abel Ferreira tem o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Vanderlan, Aníbal Moreno, Richard Rios, Maurício e Rafael Veiga, Estevão e Flaco Lopes, enquanto o Corinthians do Ramon Dias deve ter Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Matheus Bidu, José Martínez, Alex Santana e Carrilho, com Igor Coronado, Memphis Depay e Yuri Alberto. Vale fazer o destaque para a galera, então, 8 da noite, horário de Brasília, e a Academia das Apostas Brasil vai estar contando absolutamente tudo para vocês desse jogo do Paulistão. Nós temos também pelo Campeonato Paulista um outro jogo que eu sei que interessa a Mari, e quando começar o derby já vai estar no intervalo, mais ou menos, começando o segundo tempo, que é o jogo entre São Bernardo e Novo Horizontino, também pela 7ª rodada do Paulistão. Nesse jogo, a prévia da Academia recomendou um ambos marcam com odds 2,10, Mari. E para esse duelo aqui entre São Bernardo e Novo Horizontino é o seguinte: o São Bernardo, embalado, ganhou 5 partidas, perdeu só uma, ganhou as últimas 3, fez 1-0 do Botafogo em Ribeirão Preto, ganhou do Santos por 3-1, ganhou da Inter de Limeira pelo placar de 2-1, e o São Bernardo pega um Novo Horizontino que vem de derrota para o Corinthians por 1-0, mas essa derrota quebrou uma sequência de 5 jogos de invencibilidade do Novo Horizontino. Aliás, Novo Horizontino perdeu 2 e as 2 foram em casa. Fora de casa tá invicto, com 2 vitórias e um empate, empatou com a Portuguesa em 2-2, ganhou do Palmeiras e do Bragantino por 2-1, fora de casa o time do Novo Horizontino. A última vez em que se encontraram, Mari,
2017, não dá para levar em conta, né? Eram times totalmente diferentes, mas só uma curiosidade, foi 3-2 para o Novo Horizontino num jogo cheio de gols. O Novo Horizontino é segundo no seu grupo, o grupo do São Paulo, grupo C, com 9 pontos ganhos, tem 3 a mais que o Noroeste, 5 a mais que o Água Santa, pensando em classificação, e tá 4 atrás do São Paulo na briga pela liderança, enquanto o São Bernardo lidera o grupo que é o do Palmeiras, o grupo D. 15 pontos para o São Bernardo, 12 para a Ponte Preta, 11 para o Palmeiras, 5 para o Velo Clube. É uma grande campanha que faz o Bernô. Em cima disso, eu quero saber o que tu viu de bom, hein, Mari? Para São Bernardo e Novo Horizontino também nessa quinta-feira. Sim, eu vou me meter com o Novo Horizontino depois de tudo que ele fez a gente passar naquele jogo com o Corinthians. Sim, galera, eu vou. Sabendo dos riscos aí, né? O Novo Horizontino teve 2 jogos under no campeonato. Esse, 1-0 aí pro Corinthians e mais um também 1-0. E o São Bernardo teve também 1-0 aí em um único jogo, né? Fora isso, todos os jogos do São Bernardo cumpriram over 2.5. A gente tem, inclusive, destacado aí esses números, né? Do São Bernardo, rodada a rodada aí, com uma performance bem interessante. Claro, esse confronto direto não nos diz muito, né? Foi muito tempo atrás e depois não tivemos mais. Mas acredito que o jogo pode ir aí pelo mesmo caminho, tá? O Novo Horizontino é o segundo colocado, né, no grupo do São Paulo, então tem aí uma boa oportunidade para sair com uma vitória e despontar nessa segunda posição, enquanto o São Bernardo lidera, né, o seu grupo, aí um time que não empatou nenhuma vez, ou vence ou perde. Então, minha sugestão aqui é um over 2, tá? Pra mim o mercado tá subestimando muito o que o jogo pode entregar. Eu sei, é um campeonato paulista, né? Tem deixado aí a desejar muitas vezes para gols, mas é o que as equipes têm mostrado em campo, né? Eu acho que torna esse mercado bem atrativo para esse jogo em específico. Então 1,90 aí no pré-live, cara, achei muito alto. Quem preferir esperar pelo live, né? O over 1.5 deve vir muito cedo também, mas aqui no pré, pra mim, tem valor esse over 2 e é a minha sugestão. Fica o destaque, então, over 2 gols asiáticos para esse jogo. E para fechar o assunto dos estaduais, Mari, destacar também que o Botafogo vai jogar, né, nessa quinta-feira. Claro que a gente vai estar destacando dentro da live o início da partida, pelo menos, porque esse jogo acontece 9h45 da noite, horário de Brasília, em Moça Bonita. E para esse duelo, o Botafogo chega depois de perder a Supercopa para o Flamengo pelo placar de 3-1 em Belém. O John Textor meio que passando um pano, dizendo que para ele a temporada que importa para o Botafogo é de março para frente. Mas vamos combinar, né, galera? O Botafogo já decepcionou também no Campeonato Carioca nos últimos 2 anos. É o 7º colocado nesse momento com 9 pontos. Jogaria só Taça Rio. E se ele quer voltar a jogar uma semifinal de Campeonato Carioca, ele tem que ganhar do Nova Iguaçu. Por quê? Porque o Nova Iguaçu tem 3 a mais. Nova Iguaçu tem 12 pontos e é justamente o balizador, o 4º colocado. Hoje nós teríamos Flamengo e Nova Iguaçu, Volta Redonda e Vasco nas semifinais do Campeonato Carioca. Botafogo pelo menos ganhou os últimos 2 jogos pelo Carioca, ganhou o clássico do Fluminense por 2-1, ganhou do Bangu pelo placar de 2-0. O problema do Botafogo tem sido quando joga como visitante ou fora, né, do seu mando de campo, sem o seu mando de campo. Perdeu para o Sampaio Corrêa por 2-1, mas era um time bastante alternativo na ocasião e deve ter mais torcida do que o Nova Iguaçu para essa partida. Mas o Nova Iguaçu só perdeu uma para o Maricá, a sensação do campeonato. Em 7 jogos, o Nova Iguaçu só perdeu lá em 22 de janeiro, de resto ganhou 3 e empatou 3, vem de uma vitória contra a Portuguesa da Ilha do Governador por 1-0 fora. Nos últimos jogos como mandante empatou com o Bangu
e com o Boa Vista, 1-1 e 0-0 respectivamente. Vamos ver o que acontece nesse jogo. Tem algo curioso, Mari. Últimos 2 jogos entre Nova Iguaçu e Botafogo terminaram empatados. Ano passado, 2-2 e 2023 foi 0-0. Antes disso, o Botafogo ganhou por 2-0 lá em 2022, a última vez que teve um vencedor. E o Botafogo ostenta uma invencibilidade bem interessante contra o Nova Iguaçu, para quem acha que isso pesa. 12 jogos entre Botafogo e Nova Iguaçu. Fica o convite aí, 5 da tarde, horário de Brasília. Estaremos juntos para Liverpool e Tottenham, 20 horas, horas portuguesas. E depois, às 8 da noite, tem o jogo entre Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. Qualquer outra partida, galera, tem lá no nosso site, Academia das Apostas, Brasil.com, Copa Libertadores, Campeonato Argentino, outros jogos que possam interessar vocês, a Taça da Liga em Portugal, a Copa da França tá até nas melhores apostas do dia. Confiram lá, né? Ajudem também, pô, a gente fala bastante do nosso site aqui para vocês, mas tem muito o que conferir, o que acessar lá também em Academia das Apostas Brasil.com. Certo, Mari? Fica o convite aí. Poucos jogos, mas jogos que prometem, né? Camisas pesadas, encontros promissores. Tomara que vale a pena essa quinta-feira aqui na Academia das Apostas Brasil.